Programa Graça e Paz. Apresentador Juscelino Lima. Oremos. Bondoso e eterno misericordioso Deus, estamos mais uma vez de volta, Senhor, para te louvar, te glorificar, te bendizer, ó Pai amado, na beleza da tua santidade. Vem falar conosco através da tua palavra, derrama do teu bálsamo, da cura, das misericórdias e compaixão. Senhor, meu Pai amado, nos ensina a reconstruir os muros, Senhor, que estão destruídos das nossas vidas, Pai. Nos ensina, meu Pai amado, hoje, a aprender com a tua palavra como o Senhor reconstruir, como recomeçar diante de tanta escassez, adversidade e luta que nós passamos e travamos. Nos dá sabedoria, graça, inteligência do teu Espírito Santo. Se manifesta para cada um, Senhor, conforme a tua grandeza, bondade, justiça e misericórdia, para louvar e glorificar o teu nome. Fortalece os fracos, devolve alegria ao coração entristecido. Que o Senhor venha, meu Deus querido, nos dá mais uma vez um culto cheio da tua presença. Fala conosco, nos abençoa poderosamente em Cristo Jesus, o Nazareno, para a glória de Deus. Irmã Maria de Lourdes, que Deus abençoe poderosamente a vossa vida em Cristo Jesus, o Nazareno. Que Deus derrame do bálsamo, da cura, das misericórdias, faça resplandecer a sua justiça sobre a vossa vida. Irmã Alzenira, irmã Luzinete Costa, que Deus abençoe as vossas vidas, suprindo as vossas necessidades em Cristo Jesus. Você crê que Deus vai falar com a sua vida hoje através da palavra? Você crê que Deus vai nos ensinar a como verdadeiramente reconstruir, recomeçar, a como se colocar de pé diante da sua presença? Se creres, o Senhor nos ensinará através da sua palavra. Irmã Maluciene, que Deus abençoe, seja bem-vinda para a glória de Deus. E vão compartilhando, meus amados, para que outras vidas sejam alcançadas pelo poder e a glória de Deus. E neste momento nós vamos ler a palavra do Senhor. E eu creio que a palavra vai falar aos nossos corações e Deus vai nos ensinar a como caminhar, a como vencer, a como reconstruir, a como recomeçar. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus. Abra as vossas Bíblias em Neemias, no capítulo 1, e nós vamos ler o verso 3, e o verso 4 e o verso 5 para a nossa meditação em Cristo Jesus o Nazareno. Se creres, verás a glória de Deus. Helena Silva, que Deus abençoe a vossa vida em Cristo Jesus. Então abra a vossa Bíblia em Neemias, capítulo 1, versículo 3, 4 e 5, para a nossa meditação. Crendo que Deus não mudou, irmão. O Deus é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente para todo sempre. Faz ainda resplandecer a sua glória sobre a vida daquele que crê, louva e glorifica o seu santo nome para a glória de Deus. E a palavra do Senhor nos fala assim neste momento. Sucedeu, aliás, perdão, meus amados, está lendo o verso 4, é o verso 3. Que diz assim: e disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos para a glória de Deus.
Pai bondoso, Deus querido, fala conosco através da tua palavra. Nos instrui, nos corrige, nos exorta, nos consola. Que a tua palavra, Senhor, retire a cegueira espiritual dos nossos olhos e nos faça ver, Senhor, o que nós precisamos fazer para recomeçar, para podermos ter uma vida abençoada tremendamente por Ti, em Cristo Jesus, o Nazareno, para a glória de Deus. Você crê que Deus pode falar ao teu coração? Você crê que Deus pode mudar o cativeiro? Que Deus pode retirar do lamaçal da ruína, da perdição? Que Deus ainda pode trazer a reconstrução do casamento, a restauração, a restituição da família? Você crê que Deus pode mudar a sua história por completo? Então escute a palavra, medite na palavra e viva a palavra. E ela nos ensinará a como vencer, e a como superar, e a como reconstruir tanto a nossa vida espiritual como a nossa vida física para a glória de Deus. Então, para a minha vida e a sua vida, nós iremos meditar na palavra do Senhor. Irmã Vilma Anselmo, que Deus abençoe. Rosa Tomé, que Deus continue abençoando as vossas vidas em Cristo Jesus, o Nazareno. Então vão compartilhando, meus amados, vão compartilhando para que outras vidas sejam alcançadas pelo poder e a glória de Deus. Porque nós cremos que o Senhor vai falar conosco através da sua palavra. Então prepara o teu coração para ouvir a palavra do Senhor. E se ouvir a palavra de Deus e determinar no teu coração obedecer ela, a sua vida nunca mais será a mesma nesta terra. E, meus amados irmãos, o livro de Neemias é um livro que me chama muita atenção, que fala de reconstrução, fala de recomeço. E é preciso nós lembrarmos, porque nós estamos recomeçando, porque nós estamos reconstruindo. A reconstrução só ocorre quando nós ou nós destruímos, ou aquilo que Deus nos deu, que Deus não deu, nós não zelamos, e veio o devorador e levou. A reconstrução só ocorre quando nós não zelamos por aquilo que Deus nos dá. Precisamos entender isso. O povo de Israel estava vivendo esse período de miséria, período de desprezo. A cidade santa, a cidade que Deus escolheu para colocar o povo de Israel e ali os abençoar, os muros destruídos, as portas queimadas no fogo. Por que isso, irmão, isso aconteceu sobre o povo de Israel? Porque o povo de Israel viveu em tremenda miséria, em tremendo desprezo. E precisamos entender isso, meus amados irmãos. Foi que o povo de Israel não deu ouvido à voz do Senhor. Foi porque eles não zelaram pela palavra de Deus. Foi porque eles, meus amados irmãos, não quiseram compromisso com Deus. Deus tinha resgatado o povo de Israel do Egito, da escravidão. Tirou ele, o povo de lá, e colocou numa terra que emana leite e mel. E disse: se obedecerem a minha palavra, vocês sempre serão vitoriosos. Mas também, se não obedecerem a minha palavra, certamente a destruição chegará sobre as vossas vidas. E precisamos entender isso. Por que reconstruir um casamento? Se nós formos ver, é porque nós não zelamos por ele.
Nós, muitas vezes, por acharmos que somos o dono da razão, podemos tratar ou o esposo ou a esposa da maneira que nós queremos e desejamos, e não é assim diante de Deus. Porque é reconstrução financeira. Porque Deus deu, mas não soube zelar, não soube administrar. Enfim, em todas as áreas da vida. Mas a principal reconstrução tem que começar pela nossa vida espiritual. Porque se nós não entendermos isso, se nós não recomeçarmos espiritualmente, se nós não construirmos uma base espiritualmente fortificada na palavra, nós podemos até, pelas misericórdias de Deus, Deus permitir que nós venhamos reconstruir o casamento, a união da família, conseguimos de novo um emprego, se estruturar, mas logo, logo estaremos de novo no mesmo processo, no mesmo caminho da destruição, porque nós não aprendemos da maneira correta e da maneira exata de como nos comportar espiritualmente. E entendamos isso, que o espiritual reflete no físico. Então, para a minha vida e a sua vida, qual é a área que nós precisamos recomeçar hoje? Qual é a área que nós precisamos reconstruir nas nossas vidas? Qual é a área, meus amados irmãos, que hoje nós precisamos de mudança, de uma transformação geral? E nós vamos ver pela palavra, porque muitos colocam a culpa no diabo. Foi o diabo que destruiu meu casamento, foi o diabo que me colocou para fora do emprego, foi o diabo que fez isso, foi o diabo que fez aquilo. Mas aonde fica a nossa responsabilidade? Aonde ficam as nossas decisões? Então nós vamos aprender pela palavra que primeiramente nós precisamos reconstruir espiritualmente. Porque assim a reconstrução espiritual, a nossa vida não caminha. Ela continua paralisada. Mas quando nós entendemos e compreendemos que temos que recomeçar espiritualmente, para depois nós construirmos no físico, em uma rocha que é inabalável, que é Cristo, aí a nossa vida será transformada, remida e lavada pelo Espírito Santo de Deus. E nós iremos aprender com Neemias, e hoje nós vamos começar com a nossa vida espiritual. Nós iremos fazer esta base hoje através da mensagem pelo recomeço espiritual. Porque o espiritual ele reflete no físico, ele reflete na vida que nós estamos vivendo aqui na terra. E eu não sei como é que está a sua vida hoje, mas Deus convida a vida para um novo recomeço. Deus convida a vida para que ela venha até a base, como realmente reconstruir, como realmente mudar a sua história. Entenda isso, eu posso só lhe mostrar o caminho. Eu só posso lhe orientar o que você vai fazer. Se você ouvir estas palavras, pode ser até dura por meio do seu coração. Mas se deixarmos entrar no coração, ela vai produzir frutos. Ela vai produzir mudança, transformação para a glória de Deus. E olha só, no livro de Neemias, nós vamos ver no capítulo 1 como começarmos a reconstruir para a glória de Deus. A como começar uma nova história, uma nova base. Neemias, ele está na fortaleza chamada Suzã. E no versículo 2 vai dizer que Anani,
um de seus irmãos, e ele e algum de Judá estava diante de Neemias. E ali Neemias faz uma pergunta para eles e diz: e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Preste bem atenção que Neemias está fazendo uma pergunta para Ananis e alguns que estavam ali com ele de Judá. E a pergunta foi essa: e perguntei pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Então precisamos entender isso sobre as nossas vidas. Daqui a pouco, irmã Lucinea, nós vamos estar orando. Escute a palavra. E eu creio que a palavra vai lhe orientar, lhe fortalecer, mostrar o que você tem que fazer para a glória de Deus. E ele ouviu a resposta. Ele fez uma pergunta e ouviu a resposta. E a resposta foi uma resposta triste, uma resposta que deixa o coração angustiado. A resposta, meus amados irmãos, que Neemias ouviu, foi uma resposta que traz profunda tristeza ao coração. E também mostra a realidade que nós vivemos hoje. Olha só a resposta. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria, desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E preste bem atenção que isso é profundo para as nossas vidas. O que é miséria, irmão? O que é desprezo? E preste atenção, os muros que protegiam a cidade estavam fendidos e as portas queimadas a fogo. Destruição profunda. E trazendo esta palavra que aconteceu muitos anos atrás para hoje. Será que a nossa vida não está assim também? Será que a minha e a sua vida não está desta maneira destruída sentimentalmente? Será que a nossa vida financeira não está na miséria? Será que nós não estamos vivendo um desprezo grande socialmente? Como está a nossa vida hoje? Irmão Saline, tem solução para isso? Tem. E como isso se resolve? Como reconstruir um casamento que está destruído? Como reconstruir a união com os filhos? Como reconstruir, meus amados irmãos, a vida financeira? Como reconstruir uma vida social? Manhone, irmã Roseni, sejam bem-vindas, que Deus abençoe as vossas vidas. Mãe de Barreto, Sônia, que Deus abençoe. Então precisamos nos atentarmos para isso. Precisamos olhar para dentro de nós. O que está destruído, primeiramente, nós temos que saber o que está destruído em nós. O que está no fundo do poço. O que precisa ser reconstruído.
O que é que está hoje na sua vida? Na miséria, no desprezo? Qual é os muros da sua vida que está fendido? Qual é as portas que foram queimadas no fogo? Precisamos entender isso. Isso é muito importante sobre as nossas vidas. A reconstrução dos muros. A reconstrução, meus amados irmãos, da nossa vida física, mas primeiramente da nossa vida espiritual. Todo mundo hoje quer que Deus o liberte. Será que não está escravizado hoje? Será que a miséria não é por conta da escravidão de algum vício na sua vida? E precisamos entender isso, porque muitas vezes nós não olhamos para isso, precisamos olhar para dentro de nós. Preste bem atenção que Anani e aqueles que eram de Judá viram a miséria, o desprezo, os muros fendidos, as portas queimadas a fogo e falaram para Neemias. Todo recomeço começa aqui. Enxergarmos os nossos defeitos. Todo recomeço começa aqui. Entendermos que nós falhamos. Entender que nós erramos. Entender que nós estamos nesse processo por nossa própria culpa. Isso é uma palavra que muitos não querem ouvir. Porque ninguém quer assumir praticamente, quase ninguém, são poucos, que querem assumir a sua responsabilidade na destruição. São poucos, meus amados irmãos, que querem verdadeiramente olhar para dentro de si e ver que ele é o culpado da miséria que está acontecendo, do desprezo, dos muros fendidos, das portas queimadas no fogo. Então precisamos entender isso. Primeiro ponto que nós precisamos para nossas vidas é essa. Reconhecermos que nós só estamos nesse processo porque nós estamos errando. Porque nós temos a nossa culpa, nós temos a nossa parcela. E muitas vezes nós não vemos, nós não olhamos para dentro de nós. Irmãos, muito obrigado por compartilhar. Então começa aqui. Temos que reconhecer as nossas culpas. Temos que reconhecer os nossos defeitos. Temos que reconhecer que falhamos, que erramos e que precisamos recomeçar. Ah, irmão, foi fulano que errou comigo, foi ele que me ofendeu. Eu perdoo a ele, só perdoo se ele vier me pedir perdão. Então fique sabendo que você não vai recomeçar. Quantas vezes nós também ofendemos alguém, quantas vezes nós machucamos alguém também. Então precisamos entender isso. Então, Neemias, escuta a palavra que vai mudar a história, meus amados irmãos. E a nossa história hoje também pode ser mudada. A nossa história hoje também pode ser transformada. A nossa história hoje pode ser diferente. Se nós entendermos que muitas vezes nós só botamos a culpa, fulano não me visita. Você está visitando alguém? Muitas vezes nós só olhamos para o erro do próximo e esquecemos de olhar para os nossos. E olha só, para quem quer recomeçar,
para quem quer reconstruir, para quem quer ter uma nova vida diante de Deus. Versículo 4 vai dizer assim: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Entenda isso agora. Você já analisou a miséria que está em alguma área da sua vida? Será que não é por conta dos seus erros, das suas falhas? Porque é fácil nós vermos os defeitos do próximo. É fácil nós acusarmos alguém. É fácil nós acusarmos o próximo de erro, de falha, e não olhar para nós. Obrigado, irmã, irmã Gomes, que Deus abençoe. Então precisamos aqui entender isso. Olha a atitude de Neemias. Dina Costa, nós vamos já orar, tá bom? Escute a palavra. Para que nós possamos entender. Neemias se assentou, chorou, lamentou por alguns dias. Então precisamos aqui tirar esses exemplos para as nossas vidas neste momento. A atitude de Neemias fez toda a diferença. Neemias saiu correndo para a direita e para a esquerda quando ele ouviu que o povo estava na miséria, que o povo estava em desprezo, que os muros que protegiam a cidade de Jerusalém, que dava a proteção, estava fendido, e que as portas estavam queimadas a fogo. O que foi que ele fez? Qual foi a atitude dele? Ele se sentou. Preste atenção aqui que a minha e a sua atitude pode mudar a nossa história. Se nós aprendermos pela Bíblia, como ela nos ensina em qualquer área da nossa vida, podemos reconstruir, podemos recomeçar. Neemias, primeiramente, ele se assentou. Você já parou? Já sentou? Para ver aonde está os erros? Aonde está a falha? O que você fez? O que você precisa fazer? E isso é importantíssimo nas nossas vidas. Nós vamos já orar, tá bom, irmã Diana Costa? Escute a palavra com atenção, que antes de terminar, a dor de cabeça já tem ido embora para a glória de Deus. Então, para as nossas vidas, para recomeçar, precisa se assentar. Precisa observar o ambiente que você está vivendo. Nós precisamos ter olhos espirituais neste momento para vermos os erros, as falhas. Precisamos nos assentar, irmão. Precisamos fazer uma autoanálise das nossas vidas. E ele chorou. Preste bem atenção, você tem chorado, nós temos chorado. Pelo estado que nós estamos vivendo, e entenda isso, não só o estado que ali estava, mas o estado do povo, a cidade santa. E ele chorou, ele lamentou. Preste bem atenção às atitudes de Neemias. É de alguém que sabe que Deus mudará a história.
mas ele fez o que Deus queria que ele fizesse. Ele se assentou, ele analisou os fatos, ele meditou. Ele tentou compreender porque o povo estava vivendo naquela situação. Então ele foi meditar na história que estava ocorrendo naquele momento. Porque muitas vidas dizem, irmão, ore por mim para Deus reconstruir meu casamento. E muitas vezes o casamento não é reconstruído. Muitas vezes porque as vidas não deixam, meus amados irmãos, os vícios. Porque muitas vidas não é transformada, não é mudada, porque ela quer que Deus faça tudo. E Deus nos mostra que tem a nossa parcela, que tem a nossa parte para a glória de Deus. O que é que o povo hoje está vivendo? Atrás de revelação. Mas não lê a palavra, é a palavra que vai te orientar, é a palavra que vai te instruir. A palavra, ela nos ensina o que nós temos que fazer. O que é que muitos correm atrás? Diz assim, irmão, ore por libertação, ora para libertar a minha vida, ora para libertar alguém. Precisamos entender que nós precisamos fazer uma alta da nossa vida, porque estamos vivendo ainda escravizados, porque nada dá certo na nossa vida. E preste bem atenção, que até aqui, Neemias não culpou ao diabo. Que muitos hoje dizem, é o diabo, foi o diabo que fez isso, é o diabo que está fazendo isso, é o diabo que está fazendo aquilo. Ai, irmão, o diabo destruiu o meu casamento. Foi o diabo mesmo. Ai, irmão, o diabo fez isso. Aí eu pergunto, e aonde está a nossa parcela? Aonde está a nossa culpa? Aonde está as nossas escolhas? Aonde está o nosso livre-arbítrio de escolher? Quem é que coloca um copo de bebida na sua boca? Quem é que coloca um cigarro na sua boca? Quem é que mente? Quem é que engana? Quem é que vai cometer os crimes? Então precisamos analisar tudo isso. O diabo só vai agir na minha vida quando eu permitir. O diabo só vai me usar para destruir alguém quando eu permitir. O diabo só vai destruir o meu casamento quando eu permitir. Eu tenho dito para Deus, Deus, a minha família é tua, Senhor, e não abro mão. Então, Neemias se assentou, ele chorou, ele lamentou, meus amados irmãos, por alguns dias. Em alguns segundos, onde está o erro? Não, pare, pense, medite, analise, veja verdadeiramente aonde está o erro. E olha a atitude de Neemias, que é para nós começarmos a reconstruir nossa vida física, como eu já falei aqui no começo. Nós precisamos entender que nós precisamos recomeçar nossa vida espiritual. Olha só o que é que Neemias vai fazer. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Toda a reconstrução começa aqui. Toda a reconstrução começa aqui. Você quer reconstruir alguma coisa? Reconstrua primeiro a sua vida espiritual. Tem gente que quer que Deus mude a sua história, mas ela não quer se arrepender. Tem gente que quer que Deus o abençoe, mas ela não quer ouvir a voz de Deus e obedecer.
Olha só a atitude de Neemias. Neemias não ficou naquela, ore por mim, irmão. Ore por mim, irmão. Ah, irmão, você poderia orar por mim? Aí eu te pergunto, você já orou hoje? Você já dobrou o seu joelho diante do Deus eterno, Criador dos céus e da terra? Já fez a sua oração a Ele? Já agradeceu por mais uma vez Ele de usar misericórdia comigo e com você por nós termos levantado? Nós já oramos hoje, meus amados. E preste atenção que Neemias passou horas e horas orando. E preste atenção, ele fez isso por alguns dias, orando e jejuando. Ele passou alguns dias orando e jejuando. Então precisamos entender que Deus comece a mudar a tua história, então você vai ter que fazer a sua parte. Você vai ter que reconhecer os seus erros. Você vai ter que reconhecer que errou, que falhou. E vai nos pés do Senhor, você que tem que ir. É você que tem que se humilhar nos pés dele. Tem que orar, tem que jejuar, tem que buscar a face do Senhor. Perante o Deus do céu, que tem pessoas que ficam correndo para fulano, corre para Beltrano, corre para o Zé, corre para o Antônio, corre sei para onde, a vida não muda. Ei, acorda! Você precisa começar uma vida espiritual. Você precisa começar uma vida de leitura da palavra, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de obediência à palavra de Deus. E Deus mudará o vosso cativeiro. E vamos lá, continuar. Versículo 5. E disse, olha só, a oração de Neemias para mim é profunda. A oração de Neemias fala muito ao meu coração. E revela muito a grandeza, a misericórdia. E me mostra muito que Deus, Ele é fiel, Ele é maravilhoso. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível. Primeiramente ele começa adorando, irmão. Olha só a oração dele. Primeiramente ele começa adorando. Senhor, Deus dos céus. Foi Ele que fez todas as coisas. E depois ele vai dizer Deus grande e terrível. Alguém há como o nosso Deus? Alguém há semelhante a Ele? E agora ele vai colocar algo maravilhoso que aqui alegra o meu coração e traz muita alegria para a minha alma, que diz que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Preste bem atenção que Neemias reconhece que a aliança de Deus, e guarde isso no seu coração, que a aliança de Deus é para quem ouve a sua palavra e obedece. É para quem guarda os seus mandamentos. É para quem verdadeiramente quem ama a Deus. Eis uma pergunta agora aqui para mim e para você. Nós temos obedecido a palavra do Senhor? A palavra de Deus é prioridade? Se você não sabia disso, pois fique sabendo. Aqui a palavra está nos falando. A aliança de Deus, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles. Ele não está dizendo que guarda com todo mundo, não. Para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. E mais. Neemias reconhece que o povo está naquela miséria por conta da sua desobediência. Neemias reconhece que o povo está vivendo aquele cativeiro, aquela miséria, os muros estão fendidos, as portas queimadas a fogo.
conta da desobediência. E ele agora vai rogar ao Senhor. E ele vai dizer: esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvirem a oração do teu servo. Que eu hoje faço perante ti. Preste bem atenção. Neemias poderia ter saído correndo para a direita e para a esquerda. Mas não. Ele foi orar a Deus. Ele foi clamar por Deus. Foi pedir misericórdia a Deus. Foi até o Pai, o Criador dos céus e da terra. E ele disse: esteja, pois, atento os teus ouvidos. Ele chama a atenção de Deus para ele na sua oração. Ele convida Deus para fazer parte da sua oração. Ele está dizendo: Senhor, eu estou te buscando. Estou me prostrando aos teus pés. Eis-me aqui. Ouve a minha oração. Os teus olhos, Senhor, estão em todo lugar e eu sei que os teus olhos estão me vendo. E ele vai dizer: escuta a oração do teu servo, que eu hoje faço perante o que, irmão? Perante ti. Ele está dizendo assim: Senhor, eu estou olhando na tua presença. Senhor, eu estou te clamando diante da tua face. Nós temos feito isso. Nós temos nos rendido aos pés do Senhor. Nós temos nos derramado diante da presença de um Deus santo, fiel, justo e tremendo. E ele vai dizer de dia e de noite. Preste bem atenção que aqui ele vai dizer que estava buscando a Deus, clamando a Deus, chamando a atenção de Deus, buscando a Deus de dia e de noite. E agora ele vai colocar diante de Deus a causa. E ele vai dizer assim: ele está buscando a face do Senhor pelos filhos de Israel. Preste bem atenção nisso. Ele está buscando a face do Senhor pelos filhos de Israel. Você tem buscado a face de Deus pela sua família? Você tem orado, tem jejuado, tem se humilhado diante da presença de Deus, convidado para Deus estar diante de você? Você tem convidado para Deus estar diante de você? Você tem convidado para Deus para diante de você, para você orar pela sua família, para você orar pela sua parentela, para você orar pela sua vizinhança, pela sua cidade, pelo país? Nós temos feito a nossa parte. Preste bem atenção nisso. Neemias está fazendo tudo isso pelo povo de Israel. E olha só o que ele vai fazer ainda mais, que isso aqui chama atenção profunda para a minha alma. Eu lendo e eu vejo a grandeza, o poder e as misericórdias de Deus. Que ele diz assim, olha: pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Olha só o que é que Neemias está fazendo. E faço confissão pelos pecados de Israel.
que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai. Neemias faz uma oração completa, ele confessa diante de Deus os pecados dos filhos de Israel, a idolatria, a ingratidão, a desobediência, enfim. Neemias está diante de Deus confessando o pecado de uma nação. Mas ele disse, Senhor, não só eles, porque às vezes nós só vemos o pecado do próximo, esquecemos de ver o nosso. Ele vai dizer, eu também, Senhor, pequei. Os meus pais pecaram contra ti. Olha só a oração de Neemias. Aqui ele não dá foco para o diabo. Só pequei porque o diabo me induziu. Foi o diabo que fez aquilo? Não. Neemias está confessando o pecado porque ele sabia que o povo tinha a sua responsabilidade. Precisamos de parar de culpar o diabo pelos nossos erros. Precisamos olhar para dentro de nós e reconhecermos que pecamos, que erramos, que falhamos. Que precisamos mudar, que precisamos buscar a face de Deus. Como é que está a sua vida hoje? Você está culpando o diabo? Ei, olhe para dentro de você, que você vai achar o culpado. Ah, irmão, mas fiz isso porque alguém, sei o quê. Ei, olhe para dentro de você. Como eu olho para dentro de mim e falo para Deus e confesso os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados diante dele. Que eu preciso melhorar, que eu preciso me aperfeiçoar, que eu necessito do seu perdão, das suas misericórdias, para que eu possa crescer de graça em graça, de fé em fé. Neemias tira o foco do diabo e diz, nós, o povo, eu, minha família, meus pais, nós pecamos contra ti. Por isso que nós estamos na miséria. Por isso que nós estamos no estado que nós estamos. Porque nós pecamos. Versículo 7. Estamos já concluindo para orarmos por todos. De todos nos corrompemos contra ti. Ei, presta atenção que isso aqui é forte demais. Neemias reconhecendo, olha só, de todos nos corrompemos contra ti. De todos nós nos corrompemos contra ti. E ele vai dizer o porquê se corromperam. Ele vai dizer porque pecaram, porque erraram, porque está naquele estado. E não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem o juízo que ordenaste a Moisés, teu servo. Hoje nós vivemos pela graça em Cristo Jesus. Hoje nós somos salvos, meus amados irmãos, por aceitar Jesus como nosso único e eterno Salvador. E também pelos nossos arrependimentos de pecado. Só que nós precisamos entender que nós devemos guardar os mandamentos de quem? De Cristo. Nós devemos andar segundo a palavra de Cristo. Segundo a ordenança de Cristo. Segundo aquilo que Ele tem determinado. E quando nós não guardamos os mandamentos de Cristo, quando nós não executamos ele na nossa vida, o que é que vai acontecer conosco? A mesma coisa. Vai chegar a miséria, vai chegar o desprezo. Os muros vão ficar fendidos, as portas serão queimadas no fogo. Mas temos como recomeçar. Se você está entendendo, Deus está nos convidando para um recomeço. Deus está nos convidando para que nós venhamos entender o recomeço.
E começa com arrependimento. Começa confessando os pecados. E vai dizer ainda mais. E agora ele vai rogar para Deus, para que Deus diga: ei, Senhor, lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredirei, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos converterei a mim, e guardarei os meus mandamentos, e os farei então. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Neemias está dizendo: ei Deus, tu lembra? Tu fez uma promessa. Senhor, tu liberaste uma palavra. Que quando o povo se converter, se arrepender dos seus caminhos, o Senhor os traria de lá. Eles poderiam estar lá no final do mundo, Senhor, mas o Senhor os traria de volta. Nós já vamos terminar, tá bom, irmã Gomes? Nós já vamos terminar. Estamos agora no último versículo para orarmos por todos. E lembra ao Senhor: e estes ainda são teus servos, e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Amanhã, meus amados irmãos, nós falamos sobre a reconstrução dos muros. Como reconstruir os muros físicos. Porque nós falamos hoje da reconstrução espiritual. O Senhor hoje que está aqui, que ouviu esta palavra, deseja se reconciliar com o Senhor? Deseja aceitar Jesus como seu único e eterno Salvador? Se deseja, coloca aqui: irmão, quero me reconciliar. Então nós falamos da reconstrução, primeiramente começa com a vida espiritual. Começa reconhecendo os pecados, as suas falhas, os seus erros, e fazendo uma aliança com Deus. Aí nós vamos ver o resultado no físico. E amanhã nós vamos tratar sobre isso aqui. A reconstrução aqui, no físico. Que precisa de foco, precisa de determinação e precisa verdadeiramente estar ligado com os céus de glória. Joel Macia, irmã, né? Aqui tem do Céu Gomes, né? Que Deus abençoe a vossa vida. Obrigado por ter compartilhado. Irmã Zenilda Lago, irmã Luzirene Silva, que Deus abençoe. Irmão Cláudio Teixeira, Marta Cruz, irmã Roseni, irmã Ione, irmã Maluciene. Deus abençoe a vida de cada um de vós em Cristo Jesus. Irmã Fernanda Dias, irmã Diana Costa. Então faça um pedido de oração que nós vamos estar orando agora. Antônia Francisca. Deixa eu ver quem mais aqui. Irmã Alzenira, irmã Aparecida Maria. Umas outras pessoas que eu não citei, me perdoe, meus amados. Tá bom? Então faça seu pedido. Pode sim, amanhã a irmã estará de volta aqui no nosso Senhor Jesus. E não esqueça, meus amados. Se você não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva, tá bom? Pode mandar um convite para nós também. Irmã Gomes, nós iremos aceitar a irmã, tá bom? No nosso Facebook. Faça seu pedido de oração que nós vamos estar orando pela sua vida. Irmã Maura Freitas, que Deus abençoe. Sandra Catarina, Neide Oliveira, Raquel dos Santos, que Deus abençoe as vossas vidas. Faça seu pedido de oração. Tem alguém enfermo? Rapidamente, irmão, tá bom? 30 segundos para você fazer seu pedido de oração. Deseja aceitar Jesus como seu único e eterno Salvador? Deseja, meus amados irmãos, se reconciliar? Deseja fazer uma aliança sincera com Deus? Irmã Otília Souza, Nilton, né, Pedro Jorge, que Deus abençoe. Carlos Ferreira, Lucilângela Souza, Raquel Dias, Deus abençoe as vossas vidas. Cieli Rocha, Deus continue abençoando as vossas vidas.
Vamos estar orando agora pelo seu irmão, né? José Gomes. Vamos estar orando por ele agora, no nosso Senhor Jesus. Tem alguém que deseja se reconciliar, aceitar Jesus? Tem alguém enfermo? Coloca aqui que nós vamos estar orando agora. Aqui para a irmã, né? A irmã Diana Costa. Escute a palavra, irmão, que a palavra ela cura, a palavra ela traz saúde. Se ouvir a palavra e obedecer, irmão, sua vida nunca mais será a mesma. Então, peça aos irmãos que nos ajude se inscrevendo no nosso canal no YouTube, tá bom? Nos ajude se inscrevendo. Estou esperando o YouTube nos liberar para nós fazermos a nossa live, né? Lá no YouTube, para a glória de Deus. Nós iríamos fazer ontem, mas ontem o YouTube ainda não liberou. Mas eu creio que nessa semana ainda mesmo ele vai liberar para que nós venhamos estar fazendo para a glória de Deus o programa Graças e Paz também lá no YouTube, diretamente de lá para a glória de Deus. Vamos estar orando, Maura Freitas, pelos seus filhos, né, para Jesus salvar, para a glória de Deus. E não esqueça, pedimos a cada um dos irmãos, compartilhe o nosso canal no YouTube, se inscreva lá, tá bom? Nos ajude, que eu creio que Deus vai nos abençoar tremendamente. Vamos estar orando pela Veridiana, né, para a glória de Deus. Então agora, meus amados irmãos, curve a sua cabeça onde você estiver. Coitinha, Deus abençoe a vossa vida em Cristo Jesus. Você ainda não me tem no meu canal, no meu Face, me mande um convite no Face. Não tem ainda no YouTube, quer nos acompanhar, a nossa programação, o programa Graças e Paz, se inscreva lá no YouTube, o Célio Lima. Está aí o nosso link, né? Basta você se inscrever. Você lá vai ter mensagens maravilhosas para a glória de Deus. Então, neste momento, nós vamos estar agora orando, clamando ao Senhor pelas suas misericórdias e compaixão, para que o seu nome continue sendo glorificado sobre as nossas vidas. Está enfermo? Coloca a mão em cima da sua enfermidade. Está angustiado? Está depressivo? Está amargurado? Está sem força? Desanimado? Coloca a mão no teu coração. Nós vamos estar orando agora pela sua vida em Cristo. Curva sua cabeça. Você vai orar junto comigo agora, no nome do nosso Senhor Jesus. Pai Santo, Deus querido, Deus de bondade e graça. Pregamos hoje, Senhor, a primeira reconstrução espiritual, que nós devemos, Senhor, voltar ao primeiro amor, voltar a te obedecer, voltar a andar nos teus caminhos, fazer a tua vontade. E eu creio que os muros físicos, Pai, serão reconstruídos para a tua glória. Eu não conheço, Senhor, qual é a área dos teus filhos que precisa ser reconstruído, recomeçado. E eu te peço hoje que o Senhor trabalhe fortemente, perdoando os nossos pecados, perdoando os nossos erros, perdoando as nossas falhas. Nos ensina, Deus querido, a reconstruir o casamento, a reconstruir a amizade com os filhos, a reconstruir o amor da família. Nos ensina, ó Deus querido, como reconstruir a vida financeira, a saúde. Nos ensina, ó Deus Pai querido, a reconstruir a felicidade, a paz interior dentro de nós que só encontramos em Ti. Ah, meu Deus querido, nos ensina a andar nos Teus. Nos ensina a orar, a jejuar. Nos ensina a clamarmos pelas Tuas misericórdias, bondade e graça todos os dias. Eu te apresento cada vida, cada lar que aqui está, cada família, para que o Senhor repreenda todos os males, desfazendo todo o projeto maligno de Satanás, desfazendo todas as hostes infernais da maldade. Senhor, aonde houver vidas enfermas agora, meu Pai, que o Senhor, meu Deus querido, neste momento venha curar esta vida em Cristo Jesus o Nazareno, removendo esta enfermidade sobre esta vida, sobre esta família, este lar, sobre esta casa, meu Pai, para a Tua glória. Meu Deus Santo, Deus amado, onde houver projeto diabólico feito contra cada vida, cada lar, que o Senhor repreenda agora, desfazendo as hostes infernais da maldade. Abre portas de emprego, supre a nossa necessidade, envia o pão de cada dia, repreende a depressão, a angústia, o desespero, coloca a paz, a alegria, a bondade, o amor no coração. Derrama da sabedoria e inteligência espiritual, para que nós possamos caminhar, louvar, glorificar e exaltar o Teu nome, para que sempre nós venhamos te obedecer, Pai. Nos ensina, Deus, a fazer a Tua vontade, não só hoje. Salva os filhos, liberta a família,
liberta a casa, reconstrói, meu Pai amado, a nossa família em Cristo Jesus o Nazareno. Entra com providência sobre cada vida, cada lar e cada família. Nos abençoa, nos faz prosperar em Cristo Jesus o Nazareno. E nos ensina a te obedecer a cada momento para te servirmos em espírito e em verdade para a glória de Deus em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade. Irmã Ione Ribeiro, que Deus abençoe. Se você escutou esta palavra, guarde ela no seu coração e pratique. Ela vai te ensinar a reconstruir a tua vida com Deus. E Deus vai te ensinar a reconstruir os muros que estão fendidos, as portas que foram queimadas no fogo, a miséria que chegou até a nossa vida e o desprezo. Deus vai eliminar quando nós aprendermos a ouvirmos a sua voz e a obedecer e executar ela no dia a dia. Amanhã nós estaremos tratando sobre a reconstrução dos muros, parte 2, depois de colocar, né? Na vida física, o que nós temos que fazer, como agir, como proceder, para que nós venhamos vencer o inimigo das nossas almas e vencer também as adversidades que nos rondeiam dia após dia. Então, se você não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva, Juscelino Lima, Programa Graças Pai, está aí o nosso link. Se ainda você não me tem no seu Facebook, me mande um convite que nós iremos estar aceitando os irmãos, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus livre a cada um em Cristo Jesus. E até amanhã, se o Senhor nos permitir, para a glória de Deus.